Glória a Jesus. Abre a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Diz assim, eu estou lendo na RC. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou aos seus campos para apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo ele em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho. Põe-lhe um anel na sua mão e sandália nos seus pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e nos alegramos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Até aqui por enquanto. Essa passagem, essa história, essa parábola, talvez seja um dos trechos mais conhecidos da Bíblia, mundialmente falando, né? Não só por cristãos, como também por não cristãos. Uma história conhecidíssima, né? A respeito de um filho, uma história de um filho e de um pai, uma história de superação, uma história de restauração, uma história que mostra um Deus bondoso, compreensível e sempre de braços abertos, esperando aquele que deseja voltar, aquele que deseja se arrepender e retornar ao começo, né? Uma história que é uma fonte de bênção e de inspiração para cada um de nós. E eu gostaria de falar com vocês a respeito um pouquinho desse texto, trazendo também uma visão de restauração para cada um de nós. Nós precisamos, meus amigos, meus irmãos, nos levantar, sair da situação do comodismo, sair da situação de entrega, daquele costume da nossa vida, daquela vida costumeira, e buscar o que Deus tem para nós, um lugar mais alto. Deus é um Deus de coisas grandes. Amém? Imagina essa cena. Um menino, um garoto, você olha para ele, um menino bonito, saudável, de boa aparência, bem cuidado, mas você olha para ele vivendo uma vida miserável, uma situação de miséria, uma situação de ruína. Vai imaginando esse quadro. Você vê aquele menino passando fome, escassez, em situação de rua, desabrigado, sem um teto, dormindo no relento. E de repente você vê aquele menino disputando ali, brigando com o porco, empurrando um porco para lá para tentar dividir a comida do porco. Imagina a cena. Agora imagina uma cena dessa, nas redes sociais. Imagina isso no Facebook, no Instagram. A cena de um menino disputando com um porco um prato de comida, um pouco de comida.
Imagina os comentários que viriam logo abaixo. De quem é a culpa? Por que isso está acontecendo com esse menino? De quem é a culpa? Por que ele está nessa situação? O que aconteceu para ele chegar aí? De quem é a culpa? Por que está acontecendo isso com um jovem bonito, saudável, que tem um potencial e um futuro pela frente? De quem é a culpa? E aí você ia ver lá uma série de opiniões. Uns iriam dizer, a culpa é do governo. É por causa do governo. Cadê a assistência social? Cadê quem deveria cuidar desse menino? A culpa é da má distribuição de renda. A culpa é dessa distribuição errônea que coloca tanto dinheiro na mão de uns e nada na mão dos outros. A culpa é do governo e dessa distribuição errônea. Olha o nosso mundo, olha a pobreza. A coisa é tão desigual que você vê condomínio do luxo e do lado do condomínio de luxo uma favela. A culpa é do governo. É o governo que não está fazendo a parte dele. Aí você ia ver outros comentários do tipo, a culpa é dos pais. Cadê a família desse menino? Cadê o pai dele? Cadê a mãe dele? Cadê os parentes? Cadê quem deveria se responsabilizar por ele? Por que não deram educação? Cadê o pai que não cuida desse menino? Onde está a família dele agora? Igual a gente vê direto, você vê aquelas filmagens lá na Cracolândia, centenas e centenas de meninos, adolescentes, adultos, todos largados, jogados, vivendo igual zumbi, dependendo de droga. E o que você vê é isso, gente dizendo, é o governo, é a família, não é isso? A culpa sempre é de todo mundo. Aí tem uns mais ousados ainda que vão dizer, a culpa é de Deus. A culpa é de Deus, porque se Deus existisse mesmo, e fosse um Deus bom, do jeito que é pregado, Deus não ia permitir uma coisa dessa. Se Deus existisse e fosse bom, não ia ter tanta desigualdade no mundo. Não ia ter tanto problema, não ia ter menino disputando comida com um porco. Não ia ter gente morando ao relento, tanto desabrigado, tanta gente passando fome. A culpa é de Deus. Deus não é esse Deus amoroso, Deus não é esse Deus bondoso que dizem que é. A culpa é de Deus. E a pergunta é, de quem é a culpa? De quem é a culpa? A gente sabe aqui que a culpa não é do pai, não é da família. Porque a gente viu aqui que o pai desse menino era um pai excelente, sim ou não? Pai amoroso, pai bondoso, tinha tudo que ele precisava, absolutamente tudo ele tinha para oferecer, um pai que amava, um pai que abraçava, um pai que beijava, um pai que cuidava, um pai presente. A culpa não era do pai. E aqui, meus queridos, tem logo a primeira lição que a gente precisa entender, que a gente precisa aprender, se a gente quiser realmente uma virada na nossa vida. A vida que nós estamos vivendo hoje, a vida que eu estou vivendo hoje, a condição de vida que eu estou vivendo hoje, é responsabilidade única das escolhas que eu fiz na minha vida, das escolhas que você fez na sua vida. Amém? O tipo de vida que você vive hoje, salvo algumas raríssimas exceções de uma intervenção externa, raríssimas, mas é resultado das escolhas que eu fiz, das escolhas que você fez. Se hoje a coisa está bem para o teu lado, se as coisas estão indo bem, se você tem um bom emprego, se você está vivendo um casamento bacana, se você tem uma família legal, se você tem um círculo de relacionamento legal diante de você, se a vida que você vive hoje, você fala uma vida satisfatória, é resultado das suas escolhas. Mas se o contrário disso está acontecendo, se a vida que você está vivendo não é aquela vida que você desejaria ter, se a sua vida familiar, profissional, espiritual, se a sua relação com Deus, se o seu ministério, se aquilo que você tem diante dele não é aquilo que você gostaria que fosse, saiba de uma coisa, a culpa é sua. Diga assim, a culpa é minha, a responsabilidade é minha, não culpe ninguém. Sabe por quê? Nós podemos cair nessa armadilha aqui. Às vezes a vida fica tão complicada, é tanto problema, é tanta luta, é tanta desavença, é tanto desencontro, é tanta coisa errada, a coisa se envolve num negócio tão grande que a gente parece que
perde o fio da meada, de onde é que foi que aquela confusão toda começou, e a gente se perde no meio do caminho, e a gente começa a fazer igualzinho aqui, os comentários. A gente começa igual a metralhadora, né? Apontar para todo mundo. A culpa é desse, a culpa é daquele, a culpa é do meu pai que não me deu a educação que eu precisava, a culpa é porque eu nasci onde eu nasci. Se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, não seria assim minha vida seria diferente. Se eu tivesse tido uma outra formação, talvez a coisa fosse diferente. A culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu patrão, a culpa é de Deus, que não me ama. Porque, eu vejo, eu olho, eu comparo a minha vida com a vida de outros irmãos lá da minha igreja, e eu vejo que Deus abençoa alguns na minha direita, e Ele abençoa alguns na minha esquerda, mas parece que quando Ele vai abençoar, Ele desvia de mim. Ele não me abençoa tanto assim. Eu acho que Deus, Ele tem preferidos. Já viu essa história? Deus tem seus preferidos. Ele abençoa um, mas não abençoa o outro. Parece que ele faz a predileção para um e meio que despreza o outro, põe para escanteio. Eu acho que eu sou esse outro aí, desprezado. E aqui está o nosso erro. Porque quando a gente entra por esse lado, a gente fecha o céu sobre nós e perde a oportunidade de ter uma vida restaurada, uma vida plena, de que Deus venha, interfira na nossa história e vire a situação que a gente está vivendo. Inverta o quadro. Vire o nosso cativeiro e traga a restauração que a gente está buscando. Sabe por quê? A gente assume uma posição de vitimismo, a gente assume uma posição de revoltado, de rebelde, né? E bota a culpa em todo mundo, e bota a culpa no único que não é o culpado. É aquele que, na verdade, não é culpado do nosso problema, ele é a solução do nosso problema. E a gente acaba fechando o nosso coração para ele. Não entre por esse lado, meus amados. Se a gente quer realmente que o céu se abra sobre a nossa vida, nós precisamos entender. A primeira atitude é essa: entender, a culpa é minha. A culpa é minha. Fui eu o único culpado. Fui eu o único culpado para que a minha vida esteja no quadro que ela está hoje. Esse menino estava naquela situação por única responsabilidade dele, sim ou não? Foi ele quem chegou para o pai e falou: pai, dá a parte que me pertence. A herança é dada geralmente depois que o pai morre, não é não? Assim? Mas ele já quis a herança logo com o pai vivo. A ideia era mais ou menos essa: eu quero curtir minha vida logo e o senhor não morre, então já que o senhor não morre, me dá logo a minha herança. Foi ele quem decidiu, depois de pegar a herança dele, partir para uma terra distante. Foi escolha dele. Foi escolha dele gastar o dinheiro dele do jeito que ele gastou. Investir o dinheiro dele. O Vitor estava falando agora há pouco. A maneira como ele aplicou, como ele investiu o dinheiro dele, foi escolha dele. Como foi que ele gastou? Na vida dissoluta, na bebedice, na farra, na prostituição, nas drogas, e sabe-se lá mais o quê. Foi ele quem fez aquilo. Então perceba que ele causou para ele esse dano, era a única responsabilidade dele. E quando a gente olha para a nossa vida dessa forma e entende, primeiro a gente sai dessa posição de vitimismo, tira do nosso coração essa rebelião contra Deus e contra o mundo, e assume realmente que a responsabilidade foi nossa, a gente deu o primeiro passo em direção à nossa vitória. Amém, meus queridos? A primeira coisa que nós precisamos fazer é entender a situação em que eu estou, a situação que eu estou vivendo, é responsabilidade única minha. Ninguém é culpado. Segundo passo. Esse menino gastou tudo que tinha. Era uma pequena fortuna, né? Era a herança de um homem poderoso, de um homem rico, de um pai abastado. Pelo menos a Bíblia nos dá a entender isso, que era um homem de posses. Agora, ninguém gasta a sua fortuna assim do dia para a noite sozinho. Com certeza, amigos se achegaram a ele. Amigos. Sabe aqueles amigos da oportunidade? Aqueles amigos que chegam quando tudo está bem, quando o tempo está bom, quando tem dinheiro no bolso, quando a coisa está fluindo, né? E aí vem a segunda pergunta, o segundo questionamento que nós precisamos fazer. Já que eu quero mudar de vida, já que eu quero uma outra história, já que eu quero sair dessa fase para uma outra fase, com quem eu estou andando? Quem são meus amigos? Quem são as pessoas que pertencem ao meu círculo de amizade? Quem são as pessoas com quem eu converso, com quem eu troco ideia? Quem são as pessoas com quem eu vou passear no final de semana, vou para o shopping, vou viajar? Com quem são as pessoas com quem eu vou comer uma pizza? Quem está fazendo a minha cabeça?
Quem são as pessoas com quem eu abro meu coração? Falo daquelas coisas que geralmente eu não conto para todo mundo, mas naquela rodinha de amigo íntimo a gente fala. A gente dá nossas opiniões, a gente coloca nossos pontos de vista. Não é assim? Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que fazem parte desse ciclo? São pessoas que me fazem bem ou me fazem mal? São pessoas que a influência delas me afastam de Deus ou me aproximam de Deus? São pessoas que quando eu converso com elas, tenho um tempo com elas, eu saio de lá mais animado, eu saio lá mais despertado, tenho mais desejo de buscar a Deus, de querer ser melhor, de melhorar minha vida, de mudar minha vida, de orar mais, de querer conhecer a Deus. São pessoas que despertam em mim o lado bom, ou são pessoas que, na verdade, quando eu estou com elas, eu fico até meio assim, com Deus, com a igreja, eu quero até me afastar. São pessoas que levam mais perto de Deus, ou aquelas pessoas que o que diverte, o que alegra o coração delas são coisas que me afastam de Deus e elas querem me levar junto. Vamos lá, vem comigo. Não, eu sou crente, não posso ir. Não, mas eu também sou crente. Mas vamos, dá nada não. Dá nada não, depois a gente pede perdão lá na igreja. Não precisa ser assim tão radical. Né? Crente salgadão, não precisa ser assim. Eu já vi isso de crente, irmão. Crente falando de outro crente. Aquele crente lá é muito salgadão, é crente demais. Precisa ser menos crente um pouquinho. Quem são as nossas amizades? Quem são as pessoas, meus amados, que fazem parte do nosso círculo de amizade? Quem são essas pessoas? São pessoas que estão acrescentando na minha vida ou estão roubando a minha vida? São pessoas que estão me fortalecendo em todas as áreas, principalmente a área espiritual. Elas estão me fortalecendo, elas estão me edificando. Quando eu converso com elas, eu saio de lá, puxa vida. Pessoa crente, que pessoa de Deus. Eu gostaria de ter um pouquinho dessa fé, eu queria ter um pouco dessa fidelidade, eu queria ser mais sincero desse jeito aí. Eu queria poder orar mais. Nunca jejuei na minha vida, mas só de conversar com ele e ver como é que ele faz jejum, estou querendo jejuar aí uns 25 dias. Só na água, aleluia. Hã? Com quem você está andando, meu querido? Quais são as suas companhias? É gente que melhora, por exemplo, o nosso palavreado, ou é aquela pessoa que quando você senta meia hora com ele, é 10 palavras boas e 50 palavrão. Eu estou falando de crente, viu? Aleluia. Misericórdia, irmãos, misericórdia. Nós precisamos escolher melhor as nossas amizades. Amém? Nós precisamos escolher melhor as pessoas com quem a gente está andando. A gente precisa descobrir se eles são amigos de verdade. A gente precisa sentar mais tempo e descobrir se eles são amigos de verdade mesmo. Se o que vem dali realmente vai trazer benefício para a minha vida. Sabe por quê? A influência, nós somos seres sociáveis. Amém? A gente não foi criado para viver sozinho, isolado. A questão é, quem é que eu coloco do meu lado? Com quem eu socializo? E a influência que eu vou ter. A influência das pessoas me atinge sim. A influência de quem está do meu lado me atinge sim. Contribui para o meu bem ou para o meu mal. E dependendo de com quem eu ando, essa pessoa vai trazer vitória ou vai trazer ruína para a minha vida. Então que a gente possa escolher melhor as pessoas com quem a gente anda. Amém, meus queridos? Eu sei que muitas vezes isso parece dolorido, porque tem amizade, por exemplo, que é de longa data. Algumas de nascença. Né? Parece que já nasceu com você, parece que é gêmeo seu, já nasceu ali junto, no mesmo dia. Não é assim? Mas são pessoas que nos fazem mal. E talvez seja o momento da gente afastar um pouquinho, sabe, da gente dar um tempo, da gente não buscar tanta opinião, não conversar tanto, não trocar tanta ideia, não sair tanto junto. Porque tem certas influências que nos fazem mal. E Deus tem o melhor para cada um de nós. Amém, meus queridos? E conforme está o nosso coração, veja que a Bíblia ela recomenda, a Bíblia inteira vai falar disso. Quando a Bíblia fala lá em Romanos 12, Paulo, por exemplo, né, que a gente não deve se conformar ao padrão do mundo. Mas a gente deve renovar a nossa mente, sair desse molde, sair dessa forma. É disso que ele está falando. A gente não abraça a opinião, conceito, conselho de gente que a gente não conhece, de gente distante. Pessoa que a gente conversa e aceita o conselho é aquele que está pertinho, não é assim? Esses são os que influenciam a nossa vida. É disso que ele está falando. Não se amolde
Não entra nesse padrão, não entra nessa forma. Não compartilhe dessas opiniões, porque isso vai te fazer mal, isso vai afastar você de Deus, você não vai conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. O que vai fazer isso é você se conformar a um padrão de Cristo. Deus tem um padrão. E é esse padrão que a gente tem que conformar a nossa mente. Pensar a partir dele, andar a partir dele, viver a partir dele. Deus tem uma regra, uma régua, um trilho para nós caminhar. E nós precisamos ter coragem de afastar da nossa vida tudo que nos afasta desse trilho. Amém, meus queridos? Escolha bem as suas amizades, que isso vai influenciar na sua vitória ou na sua derrota. Amém? Mais um passo que esse menino deu em direção à restauração. Ele estava lá naquela situação de derrota, mas ele começou a reagir. Qual foi o próximo passo que ele deu? O texto diz aqui que ele teve um momento, teve um instante de lucidez. Quando ele estava ali, brigando com o porco para comer aquele pratinho de comida, e veja que não era nem comer, o texto diz que era para encher o estômago. Se alimentar e encher o estômago tem diferença. Se alimentar é ficar diante de uma mesa boa, bonita, saborosa, cheirosa, gostosa, e você tem prazer naquilo, não é isso? Encher o estômago é só para parar a fome, é só para parar de doer, só para tirar o incômodo. Ele queria pelo menos fazer isso. Mas quando ele se viu naquela situação, que ele olhou para aquilo, parece que de repente a luz se abriu. O texto diz assim, e caindo em si, verso 17. É como se ele estivesse fora de si, alucinado, alienado. E de repente ele cai em si, a ficha cai, e ele olha e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que é isso? Da onde eu vim? Da vida que eu tinha, olha o que eu estou fazendo, olha onde eu estou, tentando disputar com o porco uma bolota, uma alfarroba, comida de porco, lavagem. E naquele momento ele para e começa a refletir na vida. Naquele momento ele para e começa a pensar um pouquinho na situação dele. Está aí uma coisa que a gente precisa fazer, parar e pensar um pouquinho na nossa vida. Abrir o olho, cair em si e dar uma olhada. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Será que isso aqui que eu estou vivendo é a vontade de Deus para mim? Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que me ama, o Deus que entregou o Filho dele para morrer no meu lugar, que me abençoou, é esse estilo de vida aqui que Ele quer para mim? É isso aqui que Deus tem? Nós precisamos parar e refletir, pensar em como está a nossa vida, se ela está de acordo com o padrão que Deus estabeleceu para cada um de nós. E está aí uma coisa que muitos de nós, nesse tempo principalmente, não gostam de fazer. Eu fico pensando se essa excessiva conexão que nós temos nos nossos dias, não é, na verdade, um tipo de fuga. A pessoa senta na frente de uma Netflix e vai maratonar série. Uma temporada, 2 temporadas, 3 temporadas, 10 temporadas, terminou aquela, pega outra, e sai daquilo e vai para o WhatsApp, Facebook, Instagram, e conversinha o tempo inteiro, e nunca está desligada, sempre fora, sabe, sempre vivendo num mundo virtual, fora dela, fora da realidade, um mundo que não é meu, sempre em Nárnia, sempre em outro canto, e nunca na realidade dela. Parece que ela nunca para mesmo e tira essa realidade virtual da frente dela e olha para a realidade dela. Eu fico pensando se isso não é um jeito de fugir da realidade. Porque a realidade tem casos que dói, sim ou não? É dura. É problema que a gente não quer enfrentar. É coisa que está lá, travada já há algum tempo, guardada aqui dentro, que a gente não quer bater de frente com ela. E para isso tem que ter coragem. Para enfrentar a realidade, as nossas realidades, tem que ter coragem. Tem que deixar tudo isso que é empecilho de lado e, sabe, sentar com Deus ali, olho no olho. Senhor, o que está acontecendo? Manda real aí. O que está acontecendo com a minha vida? Por que minha vida está assim? Por que eu cheguei onde eu cheguei? Por que a minha história é desse jeito? Eu olho para a Bíblia e eu vejo um outro padrão. E por que a minha vida está assim? E não daquele jeito? Por que eu não estou vivendo o padrão teu? O padrão Bíblia, o padrão Cristo? Por que eu não estou vivendo daquele jeito? Por que a minha história está assim? E para fazer isso tem que ter coragem. Mas parece que a gente vive correndo disso, né? A gente vive correndo do confronto. A gente vive correndo desse tete a tete com Deus. E quando alguém chega e tenta apontar o dedo para nós, ou tentar de longe botar o dedo na ferida, a gente logo se arrepia. Não, aí não. Vai cuidar da sua vida. Não é assim?
Irmão, a gente precisa fazer igual esse menino, cair em si, cair na realidade, parar, ter um minuto de lucidez. Espera um pouco, tem alguma coisa errada. Tinha uma gaúcha que trabalhava comigo, que ela dizia assim, tem coisa errada que não está certa. Tem coisa errada que não está certa. Tem alguma coisa aí fora do lugar, e o que que é? Ele fez isso, ele parou, ele pensou, ele começou a analisar, ele começou a olhar em volta para descobrir o que que era aquilo. E a gente precisa também parar e pensar. E quando ele parou para pensar, quando ele parou para refletir, ele entendeu que aquele não era o desejo do pai dele para ele. Não era a vida que o pai dele tinha para ele. Não era o estilo de vida que o pai desejava para ele. Ele começou a lembrar da vida dele. E sabe, meus amados, nós precisamos fazer isso. Uma outra coisa que interfere bastante, além dessa nossa fuga da realidade, de querer viver no mundo virtual, é uma outra coisa que gera isso também. É um negócio chamado comodismo. Comodismo. A gente se acostuma à situação que a gente está vivendo. A gente se acostuma a essa realidade que a gente está vivendo. Ela não é a realidade que Deus planejou. Ela não é a realidade que o Pai tem no coração para cada um de nós. Mas a gente se acostuma a viver uma vida vazia, uma vida seca, uma vida de escassez, uma vida de derrota, uma vida onde falta tudo, uma vida sem a graça, sem o poder, sem a unção, sem a presença, e a gente se acostuma. Está faltando tudo, a gente não alcançou os objetivos, mas está certo, é assim mesmo. Está ruim para todo mundo, né? Sei lá, vai que é a vontade de Deus, inclusive. Se Deus não me deu, é porque Ele não quis dar, não é assim? Vai que é a vontade de Deus para a minha vida. Vai que Deus não tem essas bênçãos aí para mim. O comodismo, meu querido, o comodismo é o maior inimigo da nossa prosperidade, do nosso crescimento, do nosso amadurecimento. É você olhar para aquela situação ruim e não te dizer nada, não te causar reação nenhuma. É achar que aquilo é padrão normal, tá bom, é desse jeito mesmo que tem que ser. E não é. O Pai deseja outra coisa para nós, o Pai tem bênçãos, Deus é Deus de coisas grandes. Nós não podemos nos acomodar, meu querido, com essa vida pequena, fora da vontade de Deus, com essa vida vazia. Deus é um Deus de poder, o Espírito Santo foi dado, a Bíblia fala de um revestimento de poder, de uma vida de poder, de uma vida da presença de Deus, de um evangelho pregado nesse poder. E a gente não tem nada e está ali, é assim mesmo. Não tem reação nenhuma, parece que aquilo do jeito que está bom. E não se levanta, e não se reage, e não vai buscar. Se nós não entendermos, meu querido, que nós precisamos sair do lugar, as coisas nunca vão mudar. Aliás, essa é uma das razões pela qual Deus, por misericórdia, vem e interrompe o nosso comodismo, dá um tapa nele. Como assim? Ele coloca situações complicadas para ver se a gente acorda. Ele faz a coisa virar do avesso só para ver se a gente acorda. Ele tira muitas vezes aquele pouquinho que você tem só para ver se você vai fazer alguma coisa a respeito. Ele vem e dá uma chacoalhada na nossa vida, vira tudo do avesso. Coloca a gente num lugar que a gente não queria estar, só para ver se a gente acorda. Esse menino só acordou porque chegou no fundo do poço. Quando ele chegou naquele lugar que ele viu que não tinha mais nada, olha só, irmão, um judeu cuidar de porco já é uma coisa horrível, absurda. Falar que um judeu está cuidando de porco é para ele o fundo do poço. E um judeu, nessa situação, ainda querer comer a comida do porco, aí pronto, perdeu tudo que tinha. E sabe, meu querido, às vezes Deus faz isso. Deus permite algumas situações justamente para a gente sair do comodismo. Você já ouviu aquela historinha do sábio, do discípulo dele? O sábio levou o discípulo um dia, chegou e pegou o menino e falou, vamos dar uma volta. E andaram por uma estradinha, chegaram numa fazenda. E quando eles olham para aquela fazenda, o mestre diz, observa. E ele vê aquela fazenda, tudo quebrado, cerca quebrada, a casa aos pedaços, a propriedade crescendo mato, toda aquela terra cheia de erva daninha, galinheiro despedaçado, tudo despinguelado, aquela coisa mais horrível de se ver, aquela situação de miséria. E ele notou que, olhando assim pelas frestas, olhando de longe, era o casal e uma criança. E ele percebeu que eles tinham uma vaquinha de leite.
E aquela vaquinha é o que dava o sustento para o menino. E aí o mestre mandou ele ficar observando um pouquinho naquela situação de miséria e falou para ele, vai lá, pega aquela vaquinha e joga ela no barranco. O discípulo regalou o olho assim, falou, o quê? A vaquinha é só o que eles têm. É só o que eles têm para dar o alimento para o menino. Olha a situação deles, olha a miséria, tem nada aí, o que eles vão comer depois disso? Tem plantação, não tem uma galinha nesse galinheiro, não tem nada aí. Vai lá e pega essa vaca e joga no barranco, empurra ela no barranco, joga ela desfiladeira abaixo, deixa ela se arrebentar nas pedras lá. E o menino recusou, mandou a terceira vez, e o menino recusou. Aí o mestre mesmo foi, pegou a vaquinha, pegou no barranco. O discípulo olhou aquilo, quase teve um infarto. Falou, não é possível que o senhor fez um negócio desse. Como assim? E ele ficou com aquilo atravessado. E voltaram para casa. Algum tempo depois, o mestre chama o menino ainda estava atravessado com aquele negócio. Como que esse camarada foi tão ruim, como ele foi com o coração tão duro, como ele fez uma maldade dessa, era o sustento da família. E quando ele passou um certo tempo, ele pegou o menino e falou, vamos dar uma volta comigo. E eles vão de novo em direção à fazenda. No caminho, o menino, o discípulo já foi assim, meu Deus, o que vai acontecer? Meu Deus, coração já palpitando. Mas para surpresa dele, quando ele chega perto da fazenda, ele olhou e viu uma casa excelentemente arrumada. A cerca bonitinha, pintada. No lugar daquela plantação que só era erva daninha, agora tinha uma plantação de milho que sumia de vista. Linda. Um galinheiro cheio, repleto, uma granjinha lá com porco. Observou que agora não tinha uma vaquinha só, tinha várias vaquinhas no quintal. E ele começou a observar aquilo e falou, ué, será que aquela família morreu? E tem outra família cuidando aqui? Mas aí ele começou a observar e viu que eram as mesmas pessoas. E sabe o que ele entendeu? Quando aquela vaquinha foi empurrada no barranco, aquilo lá era o comodismo da família. Enquanto tinha o leitinho para dar para o menino, está tudo bem. Tem uma fontezinha de renda aí, está tudo bem. Estou ganhando um salarinho aqui, mas está tudo bem. Mas quando aquilo foi tirado, obrigou o pai de família a reagir. E aí o camarada teve que tomar uma atitude, ele viu que tinha uma terra, ele limpou, ele começou a plantar. E com o dinheiro da plantação, ele começou a arrumar a casa, começou a ajeitar a cerca, começou a deixar tudo bonito. Comprou umas vaquinhas, pôs no quintal, e foi trabalhando e foi vendendo, e comprou mais uns porquinhos, colocou lá na granja. E de repente a vida do homem virou outra. Porque o fator de comodismo dele foi jogado no desfiladeiro. Quem sabe, Deus não precisa fazer isso conosco aqui hoje. Jogar sua vaquinha no barranco, para ver se a gente vai reagir. Está entendendo, meu querido? O comodismo é um dos principais fatores que impede o crescimento e a prosperidade. Esse negócio de achar que a vida é assim, que é desse jeito mesmo, vamos tocando aqui do jeito que dá, a situação do mundo não está boa, está ruim para todo mundo, tem gente pior que a gente, olha o Rio Grande do Sul. E a gente vai dando desculpa, e deixa de viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. Que a gente possa abandonar o comodismo, amém, meus queridos? Que cada um de nós hoje possa fazer como esse menino, cair em si, e entender que a vontade de Deus para nós não é essa. Deus é Deus de coisas grandes. Esse menino entrou em crise. Quando ele viu a situação dele, entrou em crise, entrou em revolta. Ele disse, não, isso aqui tem que mudar, esse negócio tem que virar. Meu pai não quer isso para mim. Criou-se uma revolta no coração dele, criou-se uma situação de agonia. Ele queria se ver livre daquilo, ele se revoltou contra a situação. Porque aquilo ali, na verdade, a crise é um negócio maravilhoso. Ninguém gosta de crise, mas pensa numa bênção, é a crise. A crise gera pressão. A crise faz a gente tentar buscar saída, buscar outras opções, olhar para lugares que você não estava olhando antes. A crise faz a gente se mexer. A crise gera poder, gera graça. A crise tira a gente do lugar. Amém, meus queridos? Tempo de abundância, a gente come, a gente faz churrasco, a gente viaja. Mas quando a crise chega, a gente vai para a oração, vai para o joelho, vai para o jejum. A gente vai buscar Deus, a gente vai buscar resposta. Tempo de abundância, de madrugada, a gente dorme. Tempo de crise, de madrugada, a gente está lá acordado, pedindo misericórdia para Deus. Senhor, olha para mim, Senhor, me veja, Senhor. Está entendendo?
A crise, ela é fator de abundância. A crise, ela provoca mudança. A crise, ela faz a gente sair do lugar. A crise gera essa pressão, meu querido. E quando essa pressão vem, e aqui precisa tomar um certo cuidado. A crise gera pressão. A crise tira a gente desse lugar de comodismo. A crise, ela faz a gente se mexer. A crise tira aquela vaquinha, aquilo com que a gente contava. Porém, preste atenção. Duas coisas podem acontecer aqui. A crise pode me fazer voltar para Deus e buscar a saída, buscar a solução. A crise pode fazer eu dobrar meu joelho e reconhecer que Deus é o único que pode mudar a situação da minha vida. Mas a crise também pode provocar outra coisa em um coração. Tipo esse que a gente falou aqui agora há pouco. Sabe esse coração que aponta para todo mundo e bota a culpa em todo mundo? Se o caso for esse, a crise pode fazer um efeito contrário. Como assim? Ela pode me fazer revoltar contra Deus. Ela pode fazer o meu coração fechar e eu começar a olhar para Deus como o culpado das coisas que estão me acontecendo. E ao invés de buscá-lo, eu me afastar dele. Tome cuidado. Guarda o seu coração. Quando esse tipo de coisa acontecer na tua vida, é Deus querendo cuidar de você. É querendo tirar você do comodismo, desse lugar comum, e te levar para um nível mais alto. O nível da casa do Pai. Amém, meus queridos? Preste atenção que a mesma situação pode ter efeito diferente na vida das pessoas, de algumas pessoas. A mesma água quente que amolece a batata é a mesma água quente que endurece o ovo. Então perceba, a mesma situação de pressão, de calor na vida de um pode ser bênção. Mas se a gente não receber isso como algo vindo de Deus, como um tratamento, como uma misericórdia, como a graça de Deus, para que haja uma mudança, eu posso me fechar contra ele. E quando eu fizer isso, eu fechei a porta do único que podia me ajudar. Então entenda a crise como uma bênção, entenda esses períodos que Deus vem interferir na nossa vida, como um período de bênção. O menino se revoltou contra a situação que ele estava. Ele não se revoltou contra Deus. Ele se revoltou contra a situação. E resolveu então tomar uma atitude. Qual foi a atitude que ele tomou logo em seguida? Entendendo aquele quadro todo, entendendo que aquilo não era a vontade do Pai. Ele diz assim no versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Tomou uma atitude, se pôs em pé, saiu daquele lugar de derrota, de quem estava ali querendo disputar comida com o porco. Ele se levanta e toma uma atitude, ele se levanta e vai em busca de um futuro diferente. A crise faz a gente, tem que fazer a gente tomar uma atitude no sentido de melhorar e não de piorar. Amém, meus amados? Agora, você não vai conseguir sair do lugar se você não tiver uma visão de onde você quer chegar. Aquele menino parou um minuto e pensou o seguinte: eu estou numa situação dessa. Isso aqui não é a vontade do meu pai para mim. Mas na casa do meu pai, até empregado vive melhor do que isso. Na casa do meu pai, tem roupa limpinha. Na casa do meu pai, tem comida quentinha. Na casa do meu pai, tem água limpa para eu tomar banho, comida boa na mesa, eu tenho o abraço dele, eu tenho o cuidado dele, eu tenho a comunhão dele. Isso aqui não é lugar. Perceba, ele estava num lugar, a situação dele era aquela de derrota, mas ele estava já vendo o outro lugar, visão. Você nunca vai mudar de vida se você não tiver uma visão de onde é que você quer chegar. O comodismo faz a gente olhar para a situação como sendo aquilo mesmo, não tem mais nada para mudar. E quem está numa situação dessa não vê nada diferente. Não sonha, não tem projeto para o futuro, porque do jeito que está, tá bom. A gente vai tocando aí com a barriga do jeito que dá. Mas quem quer mudar, tem que ter um projeto de vida. Como é que você quer estar daqui a uns anos? Profissionalmente falando, como é que você quer estar? Onde você quer estar? Você quer estar ganhando quanto? E o que você está fazendo hoje? Eu quero esse projeto para a minha vida daqui a um tempo, mas o que você está fazendo hoje? Veja que a crise, a situação, ela obriga a gente a se mexer. Se eu quero estar trabalhando em tal área, ganhando tanto, no mínimo que eu tenho que estar fazendo é estudando hoje. Não é assim? Tem que estar numa faculdade, tem que estar me aprimorando, tem que estar crescendo, tem que estar buscando. Não, eu quero ser cheio de Deus, cheio do Espírito. Eu quero que Deus me use com poder e para a sua glória. Eu quero ser um crente desses aí da Bíblia. Maravilha, olha que visão linda. Mas o que você está fazendo hoje? O
Quem quer isso tem que estar estudando, tem que estar orando, tem que estar lendo a Bíblia, tem que estar buscando a Deus, tem que estar jejuando, tem que estar consagrando a vida. A visão faz a gente sair do lugar. Se eu não quero estar nessa situação aqui, se eu quero melhorar, eu preciso fazer algo. Eu tenho que me mexer. Ninguém, absolutamente ninguém vai chegar num lugar mais alto sem esse sonho, sem essa visão, sem esse projeto, sem esse anseio, sem esse desejo de mudança. Observa na Bíblia, observa na história, inclusive, você vai ver que todos os homens de Deus que fizeram a diferença são homens que tinham uma visão para o futuro. Eles queriam mais de Deus. Eles não estavam acostumados, acomodados, eles não estavam satisfeitos, eles estavam com uma revolta dentro deles. Eu quero mais, não é possível. Se o Senhor tem mais, por que eu estou vivendo assim? Se o Senhor tem mais, por que a minha história é desse jeito? Se o Senhor tem mais, por que a minha história, a minha espiritualidade é assim? Não, eu quero mais, eu quero que o Senhor faça a diferença. Eu quero ser, inclusive, uma pessoa que faça a diferença. Todos eles tiveram isso em comum. Esse anseio, essa visão do futuro, um alvo onde eu quero alcançar. Todos eles. Billy Graham, você já ouviu a história dele? Em 1940, um professor levou os alunos dele para a casa onde morava a família Wesley, John Wesley e família. E a casa virou um museu até hoje. E conforme eles foram visitando, conforme eles foram indo pelos cômodos da casa, tinha a sala, tinha a cozinha, e quando eles chegaram no quarto, na beirada da cama, tinha dois círculos assim, onde o tapete estava mais fundo, marcado, já quase que desgastado. Era o lugar onde John Wesley orou muitas e muitas vezes para o avivamento na Inglaterra. E aí eles desceram, terminou o passeio, desceram, chegaram no ônibus, e o professor percebeu que estava faltando um aluno. E quando ele sobe andando nos departamentos da casa, nos cômodos, vai num lugar, vai no outro, sobe as escadas, entra no quarto. E quando ele olha no quarto, está lá o menino, joelho dobrado, em cima daquelas marcas do joelho de Wesley. E a oração dele era: faz de novo, Senhor. Faz outra vez. Faz de novo. Faz de novo. E aquele homem, não querendo assustar o menino, botou a mão no ombro dele: Billy Graham, vamos embora, o ônibus está esperando. E eu não preciso nem te falar de Billy Graham. Quem foi Billy Graham? Sem sombra de dúvida, o maior evangelista do nosso tempo. Esse homem pregou para mais de 210 milhões de pessoas. Você sabe o que é isso? 210 milhões de pessoas ouviram a pregação de Billy Graham em 185 países. Evangelizou e se tornou conselheiro pessoal de 2 presidentes, e foi conselheiro de outros. Conselheiro pessoal da rainha da Inglaterra. Esse homem, onde chegava, irmãos, preste atenção nisso. Esse homem, onde chegava, no lugar que ele ia, no país que ele entrava, ele era recebido com honrarias de um chefe de Estado. Ele era recebido como se fosse o presidente de uma nação. Preste atenção nisso. Um servo de Deus, um evangelista, ser recebido num país como se fosse um chefe de outro estado, ser recebido pelo presidente do lugar. Já imaginou um negócio desse? Que honra, pastor. Ser recebido e reconhecido como uma autoridade. No nosso nível, eram os presidentes que recebiam ele. Aqui no Brasil ele veio 2 vezes, em 1960 e 1974. As 2 vezes ele foi recebido pelos presidentes do país. Primeiro por Juscelino Kubitschek e a segunda por Geisel. Já pensou um negócio desse, irmãos? É isso que a gente tem visto hoje? Homens de Deus sendo tratados com essa distinção. Olha o que Deus faz com alguém que não quer permanecer no seu nível, mas subir um nível acima, chegar no nível de Deus, viver aquilo que Deus fez para ele, viver aquilo que Jesus pagou um preço altíssimo na cruz para que a gente vivesse. Alguém que se entregou a Deus de uma tal forma que Deus também o honrou, como nunca ninguém foi honrado. É isso que Deus tem para nós. Deus é um Deus de coisa grande. Não se acomode, meu querido, não se acomode com o pouco que você tem. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Deus tem além do que a gente pede, além do que a gente pensa. Deus é um Deus de coisas grandes. E qual foi a outra coisa que esse menino fez para sair daquela situação de miséria? Uma coisa que nós também precisamos fazer: arrepender dos nossos pecados.
Se tem uma coisa que nos separa de Deus, são os nossos pecados. Se tem uma coisa que separa a gente dos projetos de Deus para nós, são nossos pecados. Se tem uma coisa que pode fechar o céu sobre a nossa vida, são os nossos pecados. No versículo 21, ele chega diante do Pai e diz: Pai, pequei. Pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, me perdoa. E isso é um negócio que nós precisamos fazer, meu querido. Nós precisamos entrar nesse lugar onde Deus pode tratar com a gente, sabe, ali na intimidade, e mostrar para cada um de nós na nossa vida onde é que está o obstáculo, onde é que está o pecado, onde é que está a iniquidade, onde é que está aquilo que está impedindo a bênção, onde é que está aquilo que está se colocando entre eu e Deus. Você vai ler aqui no livro de Isaías, no capítulo 59, olha o que ele diz aí: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça. Olha isso. Os nossos pecados, eles causam essa divisão, eles causam essa... É como se houvesse um abismo intransponível entre nós e o nosso Deus. E aqui tem uma coisa, meus queridos, nós precisamos tratar com nossa alma, com o nosso espírito, diante de Deus, com sinceridade. Perceba, e se você fizer um estudo na Bíblia, você vai perceber, geralmente a gente fala dessas duas coisas como sendo iguais, pecado e iniquidade, mas elas não são. Pecado é uma coisa, iniquidade é outra. Pecado é o fruto. Mentira, roubo, adultério, assassinato, maledicência, fruto. Iniquidade é a árvore. Iniquidade é o que gerou isso tudo. Se eu trato de um pecado sem resolver o problema da iniquidade, sabe o que vai acontecer? De tempo em tempo esse pecado volta. Se eu quero resolver um problema, se eu tenho lá um pé de limão no meu quintal e eu não quero que ele continue dando limão, adianta eu chegar nele toda vez que ele produz limão e ficar arrancando os limãozinhos? Resolve meu problema, sim ou não? Se eu quero resolver de verdade, o que eu tenho que fazer? Arrancar o pé pela raiz. Nunca mais ele vai dar limão. É isso que muitas vezes acontece. Tem gente que peca, gosta de contar uma mentirinha. Conta uma mentira aqui, meu Deus, mentira. Ai, Jesus, me perdoa. Aí passa um tempinho, lá está ele mentindo de novo. Solta outra mentira. Passa mais um tempinho, outra mentira. Camarada dá um deslize, comete lá um adultério. Meu Deus, o que eu fiz? Minha família, me perdoa. Se arrepende. Mas não consertou o problema da iniquidade. A raiz está lá. Aquilo que leva a pessoa a fazer o que fez, está lá, está guardado. E de tempo em tempo aquilo volta. Passa um tempo, uma temporada, bum, acontece de novo. Está lá ele de novo, pedindo perdão pelo mesmo pecado, pela mesma situação, pela mesma infeliz situação. E aqui tem uma coisa que a gente precisa resolver. Nós precisamos pedir para Deus: Senhor, arranca a raiz da iniquidade do meu coração. Tira de mim o que me faz mentir. Tira de mim o que me faz roubar. Tira de mim essa raiz de inveja, essa raiz de iniquidade. Arranca isso de mim. E aí sim, sabe como é o nome disso? Libertação. Quando Deus tira isso de dentro de nós, nós verdadeiramente somos libertos do pecado e da iniquidade. E quando a gente faz isso, a gente se coloca então na posição adequada para Deus derramar e encher a nossa vida da sua glória, virtude e poder, porque Deus é Deus de coisa grande. Amém, meus queridos? Isso é um negócio sério. Nós precisamos tratar do pecado, da iniquidade como coisa séria. Não é um negocinho que a gente arrepende aqui e dá aquele chorinho e pronto, está resolvido. Não é. Se isso não for removido da nossa vida, o céu está fechado para nós. Nós nunca vamos chegar nesse lugar que Deus projetou, planejou, se de fato não houver uma mudança, uma transformação, uma conversão de fato, de verdade, genuína, onde a gente coloca o coração diante de Deus e falou: Senhor, meu coração está aí, trabalha, quebra, faz o que o Senhor quiser, mas arranca isso de dentro de mim. Eu quero andar em santidade diante do Senhor. Eu não quero mais pecar. Eu não quero ter desejo pelas coisas que eu tenho. Não quero ter a inclinação para essas coisas que eu tenho. Eu quero andar em retidão diante do Senhor. Quando Deus enxerga isso, meu querido, pode ter certeza de uma coisa: Ele virá ao nosso encontro e Ele vai fazer uma obra de transformação na nossa vida. Amém?
Quando Isaías se enxergou isso, quando Isaías se colocou diante de Deus e a glória de Deus refletida fez ele ver isso, ele entendeu qual era o pecado dele, a iniquidade dele. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei. Naquela hora foi uma sensação de morte. Como eu já disse aqui outro dia, eu não acredito que Isaías era o homem que ficava por aí contando piadinha de mau gosto, um homem que falava palavrão. Isaías era um profeta. Isaías era um homem que a palavra de Deus vinha sobre ele, que o Espírito Santo usava. Isaías era crente. Mas olha o que ele encontrou no coração dele diante da luz de Deus: iniquidade. Mas aí diz a Bíblia que o anjo vem e coloca a brasa nos lábios dele, e a palavra do anjo foi essa: isso tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada. Deus resolveu o problema de Isaías na raiz. Não foi só uma questão de lábio, foi na raiz. E é isso que nós precisamos para a nossa vida. Amém, meus queridos? Nós precisamos nos submeter a Deus, confessar, abrir o coração, chorar, jejuar, sabe? Pedir para Ele tirar essa casca dura do coração que impede a presença, a fluência, o ouvir, a sensibilidade com o Espírito Santo, a comunhão com Ele. Deus tem coisas maiores para nós, meus queridos. E aliás, é por isso que a gente tem que ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia coloca padrões que são elevadíssimos. Olha os homens da Bíblia. Homens de um padrão de santidade, de moral, de integridade, de comunhão com Deus elevadíssimo. Eu não sei você, mas eu fico com vergonha diante de alguns textos que eu leio. Eu digo, meu Deus, o Senhor tem isso aqui para nós, e eu estou vivendo aqui, não é possível. Aí eu fico revoltado, Emerson. Aí eu quero orar, eu quero jejuar, eu quero buscar. Falo, não, se o Senhor fez com eles, pode fazer comigo também, por que não? A diferença não está em Deus preferir um ou outro, a diferença está no nível da nossa entrega, da nossa busca, do nosso desejo realmente de querer a Deus. Amém, meus queridos? Quando a gente se encontra dessa maneira, quando Deus encontra no nosso coração essa disposição, Deus vem ao nosso encontro, Ele realiza a obra que Ele tem que fazer. Deus sempre esteve disponível. Lembra do pai? O menino mal apontou na rua e o pai já estava lá de braço aberto, correu na direção dele e abraçou e beijou, fedido, cheirando chiqueiro. E mesmo assim o pai beijou, abraçou, mandou trocar a roupa, mandou tomar um banho, anel no dedo, sandália no pé, restituiu ele na mesa, sentou de novo na mesa da família. Esse é o desejo de Deus, nos colocar nesse lugar, nesse padrão elevado, padrão céu. Deus quer levar a gente para a presença dEle. Deus quer levar a gente para esse lugar de poder, de glória, de graça diante dEle, de poder, de unção, de vida abundante, de prosperidade. Deus quer fazer a gente se diferenciar dos demais. Olha o Billy Graham. Tem alguém que a gente possa comparar com um homem desse nível de honraria, de destaque? É o que Deus pode fazer com um coração que se entrega a Ele de verdade. Amém, meus queridos? É hora de reagir, é hora de levantar e ir ter com o Pai e buscar as coisas do céu, as coisas do alto, aquelas coisas que Jesus pagou um alto preço para nós. E aliás, essa é a maneira de honrar a Deus. Se nós queremos honrar a Deus de verdade, o mínimo que a gente tem que fazer é viver aquilo pelo qual Jesus pagou um preço tão alto para que a gente pudesse viver. E quando a gente se acomoda aqui, se nivela por baixo, a gente está desonrando Ele. É como aquela pessoa que prepara um banquete maravilhoso, lindo, caríssimo, com tudo de bom e de melhor, e convida. E aí a gente chega lá e diz, dá só um copinho de água. Eu não como nada disso, para mim um copinho de água tá bom. A pessoa se esforçou, gastou, fez tudo do bom e do melhor. Mas para nós um copinho de água, porque eu não como nada daquilo. Isso é uma maneira de desonrar a pessoa que nos convidou. Deus colocou para nós uma mesa farta, onde tem tudo do bom e do melhor. Efésios capítulo 1, verso 3 vai dizer que Deus em Cristo já nos abençoou com todas as bênçãos na região celestial. Ou seja, Deus tem do bom e tem do melhor para cada um de nós. Provisão para cada área da nossa vida. E o que nós precisamos? Entrar lá e tomar posse daquilo. Ô Zé, mas quando eu leio esse versículo, eu acho que é um botãozinho automático. Eu leio isso, então isso tinha que cair na minha vida. Não é assim que funciona? Não. Veja, Ele colocou nas regiões celestiais, sim ou não? Lembra quando Israel entrou na terra prometida? A palavra de Deus quando eles entraram foi essa: eis que a terra que está diante de vós, eu vos tenho dado. Terra boa, terra que mana leite e mel.
Tudo que eles precisavam estavam lá. Agora, foi fácil para eles entrar? Sim ou não? Era só entrar, sentar lá e desfrutar? Não. Tiveram que lutar, tiveram que tirar a espada, tinha gigante, tinha inimigo. Eles tiveram que brigar por aquilo. Mas Deus já tinha dado, mas Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção. Pois é, mas tem luta. Tem luta. Tinha luta na terra prometida. E Jesus que nos abençoou nas regiões celestes, o que Paulo diz que tem lá nas regiões celestes? O que tem nas regiões celestiais? Demônios, principados, demônios e entidades que não querem que você seja a pessoa que Deus planejou para você. Como é que você vai lutar essa guerra? Dobrando o teu joelho, indo para a batalha espiritual, orando, jejuando, buscando, pedindo de Deus que rompa. Faça como Daniel, está aqui um propósito, Senhor, eu quero uma resposta. O que aconteceu lá? Demônios impediram Daniel de chegar. Mas é assim que se luta a batalha, meu querido. Deus já fez tudo o que podia fazer, agora nós temos que fazer a nossa parte, sair do comunismo, do comodismo, tirar a nossa espada da bainha e não ter medo de sujar a nossa espada com sangue de demônio, viu? Sangue de demônio. Lutar a batalha, buscar aquilo que é nosso, já é teu, tudo que você precisa está em Cristo Jesus. É hora de levantar e voltar à casa do Pai, viver o padrão que Ele estabeleceu para cada um de nós. Você está feliz com a sua vida, do jeito que está hoje? Eu também não. Deus tem mais para nós. Deus é Deus de coisa grande. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Feche os seus olhos. E agora você vai fazer igual o filho pródigo fez. Você vai ter um tempinho de reflexão aí. Você vai olhar para a sua vida e vai pensar um pouquinho se essa aí é a vida que você quer. É isso aí que você quer de Deus? É isso que você espera de Deus? A vida como está boa? Você quer mais do que isso? Uma coisa eu posso te afirmar, Deus tem muito mais. Na casa do Pai, tem muito mais do que isso. Tem coisas melhores, tem unção, tem graça, tem o Espírito Santo, tem dons espirituais, tem fortaleza, tem prosperidade, tem riqueza, tem portas abertas. Então não se acomode, fala com Ele agora. Peça perdão, se arrependa, volta para Ele. Mostra para Ele a sua disposição de ir ao encontro de tudo que Ele já preparou para você. E os braços do Pai vão estar abertos. Aleluia. Ora agora, fala com Ele, abre o seu coração. Deus eterno, Deus de poder, Deus de poder, Deus de poder, estende, Senhor, a tua mão sobre nós aqui nesta manhã. O Senhor é um Deus de coisas grandes, o Senhor é um Deus de coisas grandes. E quantas vezes, meu Pai, nós estamos aqui com o nosso coração fechado, acomodado a uma vida pequena, a uma vida de falta, a uma vida de escassez, a uma vida onde não tem portas abertas, onde as coisas que nós fazemos não fluem, não dão certo, onde não há a graça nem o poder do Senhor. Mas, meu Deus, nós sabemos que o Senhor preparou coisas grandes para nós. As coisas abençoadas estão ao nosso dispor. O Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos
nas regiões celestiais, em Cristo Jesus nosso Senhor. Abre os nossos olhos nessa manhã, que nós possamos cair na realidade, que nós possamos cair em si, ó Deus, e sair desse lugar de comodismo e abraçar as coisas que o Senhor preparou para nós. Estende a mão, Pai, toca em corações, em mentes que já estão endurecidas, que já estão acostumadas demais. Mostra para eles, abre a visão espiritual e mostra que o Senhor tem coisas maiores, que o Senhor tem coisas grandes, que o Senhor tem grandes projetos, que o Senhor tem grandes ministérios, que o Senhor tem grande unção, grande graça. O Senhor preparou para nós uma grande salvação, que nós possamos viver isso, Pai, viver para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Que o Teu Espírito restaure a Tua igreja. Esse é o tempo de nos levantar e ter com o nosso Pai, de estar na intimidade com o Senhor, de buscar o Senhor de volta, de buscar o Senhor mais perto, em nome de Jesus, Papai. Faz um milagre, Senhor, faz um milagre, transforma corações e mentes, faz um milagre, transforma corações e mentes. Haja uma mudança, haja agora um novo dispor, uma disposição, um ânimo novo para buscar o Senhor de verdade, para pagar o preço, para lutar essa guerra, para tomar posse da terra que o Senhor já nos deu, terra boa, terra farta, terra que mana leite e mel, que dê a força e a graça, Pai, para nós derrotarmos os gigantes que se apresentam, para que realmente a terra seja nossa. Abençoe Teu povo, Pai. Nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor já conquistou para cada um de nós. Em nome de Jesus, faz um milagre, e nós Te louvamos e nós Te agradecemos.